E gente? Gente é fácil, né? Olha lá. Olha lá, acha o cara lá. Ó. Que ele tá ali no meio, ó, tá vendo? Você tá vendo que aquele que tá no meio é esse cara aqui. Nerd, 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 e ele tá no meio dos nerds. Imagina, né? Engenheiro, matemática, hacking, ciência da computação. O cara tem que ter esse perfil. Então, e aí, que mais? Técnico, tem que conhecer tecnologia. Quantitativo, quantitativo, em outras palavras, matemática. Matemática, o cara tem que ser bom em matemática, estatística. Esse aqui precisa. Né? Ele vai precisar lidar com isso. Curiosidade e criatividade. Curiosidade por quê? Porque basicamente ele é um cientista. O cientista que não é curioso não é cientista. Né? Aquele cara que se conforma com qualquer coisa que os outros falam não pode ser cientista. Você tem que ser curioso, tem que correr atrás, tem que falar, pô, será que se eu pegar isso aqui, misturar com aquilo, isso faz sentido? E aí você vai, tecnicamente, você tem competência para isso, matematicamente você sabe montar aquele modelo, você vai ou não chegar àquela conclusão. Então, esse é o perfil do cara, tá? O cara tem que ter curiosidade. Agora, você juntar um cara técnico, quantitativo, curioso e colaborativo, caramba! Ok, é difícil, né? Mas então, eu tô imaginando, né? Quem será essa criatura? Segundo pesquisas nos Estados Unidos, hoje um cientista de dados ganha, em média, $120 mil ano. O que para o padrão dos Estados Unidos, gente, é um bom padrão. Tá? Um analista, por exemplo, ganha na faixa de 85 mil por ano. Então, ganha quase 50% a mais do que um analista. Né? E entendam que cientista de dados não é top de carreira. Né? Cientista de dados é ali, é um analista. Né? Tá no mesmo nível. Então, um cara que ganha 40%, 50% a mais, razoavelmente bem. Né? E cético. Por que cético? Porque ele não pode acreditar em tudo que ele ouve. Ou não pode olhar um resultado e falar, legal, bacana, é isso mesmo. Não. O cara, ele tem que ser fuçador, ele tem que pesquisar, ele tem que ir atrás, ele tem que ser cético. Né? Alguém se candidata? Já perfil, legal, fácil. Não é fácil, né, gente? Mas ok, tudo bem, vai. Que não tenha um desses aí, a gente entende. E aí, como é que é o perfil desse cara? Segundo o nosso amigo aqui, ó, ele fez ele pegou alguns, ele fez uma pesquisa no LinkedIn, ou seja, ele já faz com, né, Big Data mesmo, né? Então ele já foi lá no LinkedIn, pesquisou os principais cientistas de dados que ele achou e viu isso aqui, ó. O perfil do cara. Analytics, ou seja, o Analytics aqui é análise de dados, né? Ele tem que ser um cara que seja muito bom para fazer análise dos dados, ou seja, olhar os dados e entender o que significa aquilo. Tem que ser um cara que conheça de Big Data, tem que ser um cara que conheça de mineração de dados e aprendizagem de máquina. Ou seja, tem que fazer o computador aprender as coisas. Tá? Ou seja, então aí você tem, né, os perfis, e aí tem um ranking do que cada um deles sabe, tá vendo? Cada um dos caras aqui sabe. Aí ele fez lá um mapeamento, aí ele reduziu, né? A gente também faz isso quando a gente analisa. Primeiro a gente mapeia, depois a gente reduz, só não percebeu. E aí ele pegou, tá vendo? Ó, explorou um pouco mais e fez um ranking, tá vendo? De quantas pessoas que tinham aquela habilidade e colocou em ordem. Ou seja, o que ele considera mais importante, segundo a pesquisa que ele fez, mineração de dados, aprendizagem de máquina, analytics e assim sucessivamente. Ok? Ó, SQL está aqui, Data Warehouse está aqui, Business Intelligence está aqui. Certo? Está tudo aí. Também precisamos disso. Né? Não vai conseguir rodar. Bom, esse é o caminho de formação, fácil, simples. Né? Mas parece, né, a estação de metrô não é do Brasil, com certeza, porque tem muita estação. Né? Não é do Brasil. Mas são vários caminhos. Então, mas é que ele não precisa fazer todo esse caminho, né? Como você vai no metrô, você vai de um lado ao outro, né? Então, são vários caminhos. Esse vai para um, aqui ele pega um atalho, aqui ele faz outro, tá vendo? Cada um é um caminho diferente. Pô, se ele viu dólar só, você tá ganhando bem, Ricardo. Só repassar aí as empresas aí, né? Pra gente poder, beleza. Mas aqui são vários perfis de formação, tá? Vocês não estão enxergando, eu vou falar alguns para vocês. Sai aqui do fundamento, passa para estatística, cadê o número 3? Programação, machine learning, text mining, bem interessante essa parte. Visualização de dados, big data,
ingestão de dados, mineração de dados e aí um conjunto de ferramentas, né? Mas assim, qual é a ideia? É que, obviamente, você não precisa passar por todo esse caminho, mas o cara ele tem que minimamente conhecer um pouquinho dessas coisas. Tem que saber um pouquinho de programação, tem que saber um pouquinho de estatística, tem que saber. Tem. Realmente ele tem um pouco esse perfil. Ah, mas não é tão difícil não, Ricardo. Tenho certeza que você vai chegar lá, né? Ah, você já está. Olha lá, 3 perfis de formação, tá com base naquilo, a gente montou esse mapa mental, né? Só para vocês saberem, esse mapa mental foi exatamente o que nós utilizamos para poder criar o curso de Big Data aqui da FIAP. Então a gente tem aqui 3 perfis claros de formação. O Chief Data Officer, que seria o cara que está, esse é o C-Level, né? É o nível lá de diretoria, né? De uma empresa, e é um nível de diretoria voltado à análise ou aos dados em si. O cientista de dados e o arquiteto de dados. Aqui está na lista, mas é o arquiteto de dados. Então a gente criou 3 perfis, né, com formações bem específicas, mas girando em torno daquele perfil de formação ali, tá? Parece muito, gente, mas assim, não é tanto, tá? Não é tanto. E o cara, né, obviamente, ele vai se especializar em algum desses aspectos.